Boa tarde a todos que estão começando a entrar no nosso canal. Nós vamos começar já a nossa live hoje, dia 6. Nós estaremos começando a nossa live hoje com o tema Batalha Espiritual e Intercessão Estratégica. Você é o nosso convidado, você que está entrando, vai dando aí um like aí no aviãozinho. Silvia acabou de entrar, seja bem-vinda, Silvia. Seja bem-vinda, intercessora do Senhor. Vocês que estão entrando, vai convidando mais pessoas, porque será um tempo muito precioso mesmo. Eu creio que será um tempo de grande aprendizado para todos nós, que nós sairemos desta tarde assim, instruído, assim, com ferramentas apropriadas para guerrear nesse tempo que nós estamos vivendo. Então convidam mais pessoas, estejam chamando aí pessoas, estejam chamando intercessores, pastores, irmãos, amigos, estejam fazendo convite. E eu quero agradecer a todos que já estão chegando. Paz, Silvia, seja bem-vinda, amada. Neide também, que acabou de entrar. Deus abençoe, Neide. Boa tarde, Neide. Que bom você estar aqui. Tenho certeza que será um tempo de grande aprendizado para todos nós. Hoje o nosso convidado é o apóstolo José Domingos, do ministério, ele é do ministério lá de Curitiba, Ministério Apostólico Profético, Vida e Edificação, MAPEV, né, que é esse ministério. E também, quem quiser conhecer o ministério, eu convido você a conhecer o ministério do apóstolo. É só você... nós vamos depois estar colocando o site aí, mapev.com.br. Eu estarei colocando o site para você conhecer esse ministério. Eu tenho certeza que vai abençoar muito. Tem escola de libertação, tem o SILCE, que é um seminário de cura interior e libertação. Eu tenho certeza que se você entrar no site, você vai, assim, ver ali coisas, curso, que vai abençoar muito a sua vida. E para mim é um privilégio muito grande, né, estar com o apóstolo Domingos. Nós estivemos semana passada com a esposa dele, a profeta Rucil, que também trouxe uma palavra abençoadora para muitas pessoas. Então você que está chegando, vai convidando. Lucivaldo entrou, seja bem-vindo, abençoado. Já o apóstolo estará conosco também. E, gente, amados, vão pegando caderno, lápis, porque eu tenho certeza que será uma tarde de grande aprendizado para todos nós. Então vai convidando. Olha, o apóstolo já está entrando, já chegou aqui. Amém. Seja bem-vindo, apóstolo. Deixa eu... Amém. Então, você que está chegando, seja bem-vindo. Creio mesmo que vai ser uma tarde abençoada. Amém, apóstolo. Olá, missionária. Tudo bem, amada? Graças a Deus, que alegria. Amém. Que privilégio, obrigado por ter aceitado o meu convite. Amém. Amém. Eu estou convidando os amados, né? Já temos 8 pessoas. Esperar um pouquinho aí, né? Chegar mais pessoas aí. Acabou de entrar agora a Carla Pinheiro, a pastora Carla Pinheiro, que é pastora lá da igreja, lá em Niterói. Amiga. Sim, que ela seja bem-vinda, em nome de Jesus. O apóstolo conhece a Carla Pinheiros, não conhece a pastora Carla Pinheiros? Ela ministra... Não recordo, não, viu? Mas é que ela vai em tanto lugar, né? Ela ministra lá no SOS, ela ministra lá na base do Cote. Não conheço quem é, não. Não. Ela ministrou, teve uma vez que ela ministrou na EFOL também. Uma vez. Não sei quem é, não sei não. Amém. Seja bem-vinda, pastora Carla Pinheiros. Tá? Seja bem-vinda. Eu estou convidando os amados
para que eles assim peguem caneta, peguem lápis. Não perca nada, nós não podemos deixar escapar nada nessa tarde, porque eu sei assim que o apóstolo assim o conhecimento, aquilo que Deus tem revelado ao apóstolo tem sido assim de bênçãos não só para o nosso país, mas para as nações. E eu louvo por esses anos, né? Eu conheço o apóstolo desde 2005 e ficamos muito tempo assim, distante, mas em 2018, né, tive aquele prazer de ir naquele seminário em Niterói, onde o apóstolo ali ministrou. É verdade, né? Isso. Eu nem lembro que igreja que era, foi muita igreja no Rio, aí em Niterói, nem lembro onde estava ministrando, aí você apareceu lá, né? Acho que foi Vida Nova ou Nova Vida. Foi... sim, Nova Vida, lá, sim, isso. Sim, do Bispo Robson, né? Isso. E foi um tempo assim. Ali Deus falou. Estive na Batista, Atos 2 também. Rio de Janeiro, o estado do Rio, né? A gente vai bastante lá para ministrar. Amém. Olha, eu quero agradecer a profeta Rusil. Eu ontem, conversando com uma pastora amiga, ela estava me testemunhando a bênção que foi. Acabou de entrar minha intercessora aí. Doroti, pastor. É uma intercessora, uma mulher de Deus, abençoada, amiga. É nossa intercessora, é a líder da intercessão da nossa igreja. Uma mulher abençoada de Deus. Amém. Glória a Deus. Tem os amigos nossos que estão chegando aqui, ovelhas aqui da igreja também. Amém. Glória a Deus. Então, eu ontem, a pastora Luciene, estava conversando com ela, e ela testemunhou para mim a bênção que foi a palavra que a profeta Rusil deu na semana passada, como abençoou a vida dela. Ela falou, Margarete, foi uma palavra. E não somente ela, outros também que estiveram presentes, que participaram da live, que foram, assim, no final foram 100 e poucas pessoas, no final, que passaram pela live, né? E as pessoas testemunharam a palavra poderosa, edificante, fortalecedora, e que eles estavam precisando ouvir para a sua família a importância da intercessão para a igreja, para ter armas para guerrearmos nesse momento, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Minha esposa, ela move muito profeticamente dentro da intercessão, né? Intercessão profética é o forte dela. Então ela move muito dentro dessa área, né? E tem sido assim extraordinária. Tem viajado comigo, né? Em muitas nações, aí Deus tem dado muito discernimento a ela aí nessa área, né? Glória a Deus. Vou entrar aqui, tá dando um tchauzinho para você aí. Profeta Rusil, louvado seja Deus pela sua vida, viu? Entrou outra intercessora nossa, Valéria. Valéria também é da minha igreja, pastor. Essa que acabou de entrar, Valéria Dias, também uma mulher de Deus, também, lá da nossa igreja. Amém. Nós já estamos com 20 pessoas e eu pedi, Raquel, traz um relógio para mim. E eu quero falar para os amados irmãos que agradecer a participação dos que já estão presentes, agradecer por aqueles que ainda vão entrar. Mas eu quero avisar que essa live ela terá duas partes, amados. Isso. Ela terá duas partes. Nós vamos, quando completar os 50 minutos, nós vamos encerrar, né? O Instagram vai encerrar. Primeira parte, né? Primeira parte. E nós vamos entrar, vamos fazer essa transição, vamos retornar. Olha, a pastora Sônia também, de uma igreja amiga nossa, da comunidade. Deus seja louvado pela sua vida, pastora Sônia. Seja bem-vinda, que Deus abençoe poderosamente. Que o Senhor instrua a todos vocês aí com a palavra que será ministrada nessa tarde, em nome de Jesus. Então, amados, nós teremos duas partes.
nós vamos começar agora, aí vai encerrar a Comunidade Cristã Apostólica em Madureira. Amém? Amém. Aí depois nós vamos iniciar, não é isso, pastor, não é, apóstolo? Isso. Daí depois, na segunda etapa, aí eu vou ter mais uma meia hora aí, para a gente conversar, porque daí eu já tenho uma atividade programada aqui depois, né, já em seguida. Amém. Glória a Deus, amados. Irmãos, mais uma vez, estejam convidando aí, aperta aí o aviãozinho aí, ó, esteja convidando mais pessoas, porque muitas vezes as pessoas esquecem, estejam convidando para que as pessoas participem desse momento tão especial. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao apóstolo Levi Domingos, né, por estar aqui conosco. Hoje, a nossa live é sobre intercessão. O tema é batalha espiritual e intercessão estratégica. E, assim, eu só tenho que agradecer a Deus. E eu quero deixar o apóstolo bem à vontade, que o apóstolo possa, assim, ter liberdade de ministrar, porque nós estamos aqui para sermos ministrados pela palavra, que eu sei Amém. Que Deus já tem colocado no seu coração. E outra coisa, assim, eu quero que o apóstolo fique à vontade, como eu já disse, né? E uma das perguntas, assim, que eu quero iniciar, apóstolo, Sim. É qual é o entendimento que precisamos ter em relação a esse tema de batalha espiritual e intercessão estratégica? Qual o entendimento que a igreja, né, que o corpo de Cristo, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, e que muitos não sabem nem como guerrear e nem se consideram como intercessor. Então, qual o entendimento que nós precisamos ter para guerrearmos com sabedoria, com entendimento, sabermos que o Senhor está à nossa frente, sem medo, mas com ousadia, crendo que esta peleja é do Senhor e é Ele quem vai à nossa frente. Amém. Bom, missionário Margareta, eu creio que uma coisa muito importante que todo cristão deve entender, que a partir do momento que ele recebe Jesus, a partir do momento que ele entra no reino de Deus, ele já querendo, sim ou não, ele já entrou numa esfera de guerra. Porque a nossa vida cristã constantemente é uma batalha. Constantemente são dois reinos em oposição. O reino da luz e o reino das trevas, né? Tanto é bem claro isso que Efésios, capítulo 6, né, verso 10 a 18, já pauta de uma maneira bem clara que nós estamos aí numa atmosfera de guerra, né? Diz ali que a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, governadores do mundo dessas trevas e hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, entramos para o reino de Deus, entramos para uma esfera de batalha. E essa batalha, Margarete, não é algo simplesmente terreno. É uma batalha global. E quando eu falo batalha global, isso envolve o mundo espiritual também. Então, já temos esse entendimento. Então, guerra espiritual não é para alguns. Não é somente para os expertos. Não é para aqueles que foram chamados para fazer guerra, não. É algo para toda a igreja. É para todos nós. Agora, veja, a guerra espiritual estratégica é um nível bem mais alto daquilo que comumente o cristão observa, né? Todos nós somos chamados para ser guerreiros, para guerrear. Essa é a essência da vida cristã. No entanto, a guerra estratégica, ela vai um pouco mais além. É a mesma coisa a questão da intercessão. Todos nós somos chamados para sermos intercessores. Não é o privilégio de alguns, não é ministério para alguns da igreja, é para todos. Porém, a intercessão estratégica, ela toma uma esfera, ela toma um nível um pouco mais alto. Porque todas as vezes que nós falamos dentro desse aspecto de intercessão estratégica, ou batalha espiritual estratégica, ela vai ter um alvo bem definido. Qual alvo? É conquistar espaço, é conquistar território para o reino de Deus.
né? E quando você fala em batalha espiritual, muitas igrejas que entraram nessa esfera, poucas delas tiveram esse entendimento, né? A batalha espiritual, estratégica, não é simplesmente se confrontar demônio, ficar fazendo oração de guerra para expulsar demônio, não. Você vai ter uma visão bem clara de um espaço, de um território que você vai ter que tomar para dentro do reino de Deus, né? E a Bíblia, ela nos dá muitos exemplos quanto a isso, né? Eu quero começar aqui, Margarete, colocando algo muito interessante que está no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Apóstolo, só um minutinho. Eu queria. Eu fiquei tão empolgada que eu não orei. Pode orar então, irmã. Amém. Que nós iniciamos e eu fiquei tão empolgada. É uma alegria tão grande ter o apóstolo aqui nessa live. Eu sei que vai nos abençoar muito. Deixa eu orar. Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa tarde e que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, iluminar, Senhor, de tal maneira que venhamos compreender, Senhor, para guerrearmos de maneira correta, Pai. Pai, em nome de Jesus, que cada irmão, que cada pastores, cada amigos que entrarem nessa live, Senhor, que o entendimento, Deus, que haja revelação, discernimento da palavra que será ministrada nesta tarde, Pai. Pai, já com gratidão, com a certeza que o Senhor está operando nas nossas vidas, na vida do apóstolo, no seu ministério, na nossa família também, e na família de todos aqueles que estão aqui conosco, é que nós te agradecemos. Amém. Fala, Senhor, fala que o teu povo te ouve nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Apóstolo, Amém. Fica... Ok. Enquanto os irmãos vão procurando aí já a escritura, né? É Mateus capítulo 12, do versículo 22 até o 29, eu quero fazer algumas colocações, né? Mas deixe falando algo aqui enquanto as pessoas vão procurando lá nas suas casas. Veja, a guerra espiritual, Margareta, ela tem que ter um alvo bem definido. Por que nós chamamos guerra espiritual estratégica? Porque ela tem que ter, na verdade, uma estratégia, um alvo. Se você estudar na palavra do Senhor, principalmente no Velho Testamento, né, que é um livro onde registra muitas e muitas guerras, todas elas, sem exceção algumas, todas tinham um propósito, tinham um alvo definido. Qual era? Conquistar território. Se nós perdermos a visão da conquista dentro da área de batalha espiritual estratégica, a batalha espiritual, ela perdeu seu sentido. Nós não vamos guerrear contra as trevas simplesmente por guerrear, não. A nossa guerra vai ter que ter um alvo, vai ter que ter conquista. Ou seja, é uma guerra na qual vai ter que ter despojo, né? Pega, então, as guerras no Velho Testamento, todas as vezes que elas eram travadas, o vencedor sempre tinha o quê? Tinha o despojo, né? E na guerra estratégica, nós entendemos que há um despojo. E qual é o despojo? É território para o reino de Deus. É áreas que são tomadas para o reino. São vidas que são alcançadas e se dobram para Jesus. Amém. Paulo fala lá em Coríntios que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Agora, por que a guerra espiritual estratégica ela tem um papel importante? Porque esse nível de guerra vai quebrar essas cadeias que obscurece a visão das pessoas para que elas não venham se converter. Então, a finalidade, na verdade, Margarete, da guerra espiritual estratégica é nós diminuirmos o reino das trevas e ampliarmos o reino de Deus. Ou seja, é diminuir o reino de Satanás e ampliar o reino dos céus. Fazer o povo povoar os céus. Então, isso é muito importante. Então, veja, na década de 90, começou a vir de maneira muito forte essa compreensão para a igreja, né? Nós temos trabalhado por ano, eu fui o coordenador regional
da rede de intercessão ligado a D2000 e além, né? Foi uma articulação mundial de intercessão coordenada pelo Dr. Peter Wagner. Então, no começo da década de 90, nós começamos a entender que a guerra espiritual, ela tinha que ser estratégica, sim. Ela tinha que ter um alvo definido. Qual alvo? Conquistar território para o reino, né? Porque muitas vezes, Margarida, tem pessoas em igrejas, nós estamos fazendo guerra espiritual, né? Mas que nível de guerra eles fazem? Muitas vezes, numa sala de oração, ficam só confrontando o diabo, confrontando demônios, mas sem a visão daquilo que tem que ser conquistado. Então, se agir somente dessa maneira, você perde completamente o alvo, que é exatamente tomar território para o reino de Deus, né? E aqui em Mateus, no próprio ministério de Jesus, nós podemos ver isso assim de uma maneira bem clara. Jesus, ele expulsa o demônio de alguém, e eu acho assim algo tão maravilhoso que de repente Jesus, ele sai de uma experiência simples de libertação de alguém e ele passa então através de uma transição e coloca a visão de todo mundo em algo bem mais amplo. Toda a questão de um território que precisava ser tomado para o reino de Deus. Eu vou ler aqui a passagem, está em Mateus capítulo 12, 22 em diante, diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, e ele era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que o mudo falava e via. E toda a multidão maravilhada dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, reconhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam? Os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os bens, se primeiro não amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Margarete, nesses versículos aqui, coloca diante de nós, de uma maneira tão tremenda, a estratégia que nós devemos ter dentro do campo da intercessão, dentro da guerra espiritual. Porque, veja, Jesus estava ministrando nessa região aqui, e diz, então, que trouxeram a ele um endemoniado, que era cego e mudo. Todo mundo estava observando o que ele estava operando ali. Ele libertou aquela pessoa daquela força maligna. É um trabalho que ele fez ali, que as igrejas fazem hoje, dentro do Ministério de Libertação. É muito comum. Esse é o primeiro nível de guerra. Nós, por exemplo, que estamos envolvidos aí há basicamente 30 anos em guerra espiritual, nós começamos nesse nível aqui, libertando pessoas. Mas você vê que de uma maneira tão extraordinária, Jesus ele estabelece, de repente, uma transição aqui. Enquanto o foco de todo mundo estava sendo numa pessoa que foi liberta, uma libertação pessoal, Jesus transicionou, chamando a atenção de todo o povo que estava ali para algo bem mais amplo. Aquilo que tinha que acontecer em toda uma região. E ele começa a falar de Beelzebu. Quem era Beelzebu? Muitas pessoas, tradutores da Bíblia, historiadores, por Beelzebu ser um demônio de muita autoridade no reino das trevas, eles atribuem sendo o mesmo Satanás. Mas não é. É um principado de grande escalão. E nos dias de Jesus, esse principado, que atua na religião,
ele atuava em toda aquela área que Jesus estava ministrando. Sim, Principalmente sobre a vida dos fariseus, que eram os religiosos da época. Então, Jesus, ele guerreava contra uma força, não somente nas pessoas que vinham a ele endemoniadas, mas havia um principado, uma potestade do ar na região, que era exatamente Beelzebul, que fazia o quê? Cegava o entendimento de todo aquele povo dentro de uma coletividade, dentro de uma massa, trazendo principalmente as cadeias de religião, prendendo as pessoas. E aquilo que Jesus começa a falar, depois que ele liberta aquela pessoa, tem tudo a ver com essa, vamos dizer, esse endemoniamento coletivo de toda uma comunidade. E Jesus começa a falar no sentido de libertar, não uma pessoa só, mas libertar toda aquela região. Essa é, na verdade, a guerra estratégica. Oh, Jesus. Por que nós chamamos esse nível de guerra estratégica? Porque é uma guerra para libertar toda uma comunidade. Todo um povo que muitas vezes está debaixo de uma jurisdição de Satanás. Enquanto as pessoas começaram a observar aquele endemoniado, né, que foi liberto, curado, Jesus estava querendo levar eles para algo mais amplo. Sim, então, Margarete, início da década de 90, na nossa rede de guerra espiritual, nós começamos a entender isso. Que a nossa batalha não era simplesmente por pessoas, mas era por territórios. Foi aí que, então, começamos a viajar, muitos guerreiros viajando em muitas partes do Brasil, para muitos países, para quê? Para fazer guerra territorial, para libertar coletividade. Por exemplo, surgiu lá os 10 anos de oração pela janela 1040. Ou seja, aquelas 62 nações dentro de uma janela, verdadeiramente era uma janela, as 62 nações, né? Onde estavam ali as fortalezas de hinduísmo, de budismo, de islamismo, e quantas equipes de oração começaram a ir nesse lugar. Não para fazer turismo, não para passear, não, mas para orar de maneira estratégica, para fazer uma guerra estratégica, para quê? Para diminuir os poderes malignos que prendiam as pessoas. Então, dentro de um processo missionário, né, você é uma missionária, né? Dentro de um projeto missionário, um projeto de plantação de igreja, a evangelização de um lugar, de um território, a guerra espiritual estratégica, ela toma um sentido muito forte. Tem que haver essa guerra mesmo. Para quê? Para enfraquecer os poderes das trevas. E é tão extraordinário que Jesus fala aqui, ele diz assim no verso 27, se eu expulso os demônios por Beelzebul, que era o príncipe dos demônios, né? Por quem expulso os vossos filhos, por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu os expulso, logo é chegado a vós o reino de Deus. Agora, no verso 29, Margareta, ele vai trazer uma chave tremenda para nós. Uma chave poderosa para aqueles que têm o chamado para interceder e para guerrear estrategicamente. Ele diz assim, e como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os bens? Se primeiro não amarrar o valente, então lhe saqueará a casa. Jesus, no verso 29, quando ele fala isso, ele está falando exatamente dessa região ali, onde ele estava ministrando. Né? Ele fala que para entrar na casa do valente, tem que amarrar ele primeiramente, para depois saquear a casa. Né? A gente pergunta, quem é esse valente? Imediatamente as pessoas dizem, é Satanás. Mas o texto aqui não está falando que é Satanás. O valente aqui era o principado chamado Beelzebul, que não é Satanás, é um principado, e era ele que governava a região, trazendo a cegueira. Então, veja, cada região, cada território, ele tem um homem forte, né? Ele tem um valente, um principado. E para tomar esse lugar para o reino de Deus, tem que desalojar primeiramente os poderes desse valente. Você vê que lá no capítulo 10 de Daniel, né, capítulo 9 e 10 de Daniel, ele deixa bem claro, ele entrou numa guerra territorial
contra exatamente o príncipe da Pérsia. Aquele príncipe da Pérsia não era alguém de carne e osso, não. Era um principado na mesma qualificação de Beelzebub. Ou principado, príncipe. E ele entra numa guerra tremenda. Se você lê, você percebe que ele queria uma interpretação ali, exatamente das 70 semanas, ele queria entender a profecia de Jeremias. Ele entra em oração, diz ali que 3 semanas ele orou e jejuou. 21 dias de oração. Só depois, então, veio a resposta. Agora, Daniel, Margareta, era um homem que temia Deus, ele era temente a Deus. E o anjo do Senhor falou com ele, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar e a humilhar-se diante de Deus, as suas orações foram ouvidas. Agora, por que não veio a resposta de imediato? O próprio anjo do Senhor diz, olha, desde o primeiro dia as orações foram ouvidas, mas o principado, o príncipe, o homem forte da Pérsia, me resistiu por 20 dias no segundo céu. Então, é nesse segundo céu que está a força desses principados que impede que o reino de Deus venha numa região. E para eu tomar aquele território para Deus, eu tenho que desalojar essas forças que estão no segundo céu. E é isso que Jesus está falando aqui nesse verso 29. Apóstolo, olha, isso também acontece... Apóstolo, isso também na questão da igreja. A igreja que não cresce, que não desenvolve, a igreja com dificuldade de evangelismo, de levar a palavra, as pessoas ainda que entram, mas não permanecem. Igrejas que estão com dificuldades. É a mesma situação, não é verdade? A situação. Veja só, eu já fui falar em agências missionárias, uma grande denominação do Brasil, muito grande, lá em Goiânia, né? Eu estava na cidade, então me pediram para ir falar com todos os alunos do Instituto Bíblico deles e com os missionários. E aí a irmã pastor disse, olha, tem alguns missionários que voltaram do campo e eles estão muito desanimados. Eles voltaram frustrados, porque depois de um ano e pouco, onde eles foram enviados, não trouxe nenhum resultado do trabalho que eles foram fazer. Eles estão bem desanimados. Eu fui ministrar esse pessoal. E aí estava pontuando exatamente isso. Antes de ir a um projeto missionário, primeira coisa tem que conhecer aquele campo. Espiritualmente, não é só olhar o lado físico. Né? Mapeamento. Não simplesmente um levantamento geográfico. Mas vamos entender um pouco da atmosfera espiritual daquele lugar. E interceder de antemão para que haja uma limpeza nas regiões celestiais, para que seja feito um trabalho eficaz. Por isso vai plantar uma igreja, depois de 3, 4 anos, percebe que essa igreja não cresceu, não teve fruto nenhum. Ou as pessoas vêm, vão embora, não ficam. Há uma força maligna ali, que tem que ser desalojada, na verdade. E isso é através da intercessão estratégica. Estratégica. Margareta, Deus permitiu ter algumas experiências assim, muito tremendas com alguns homens de Deus. E por 2 vezes eu fui até a Argentina, e na primeira vez foi assim uma experiência para nós fundamental, porque eu conheci um homem, ele já partiu para a glória, né? O fundador da Igreja Visão de Futuro, um médico chamado Marc Cabreira. Agora quem dirige a igreja lá em Santa Fé, o seu filho, uma igreja enorme, muito grande. Mas eu aprendi assim, um princípio tremendo com ele. Esse homem é um guerreiro, ele entendia muito do que é a guerra espiritual estratégica. Então, veja, ele, um evangelista, além de guerreiro, um grande evangelista, onde Deus movia em sinais, e olha a estratégia que ele usava para plantar igreja em cidades. O que ele fazia? Ia a essa cidade, alugava um quarto de hotel e ficava em oração e jejum. Senhor, eu quero plantar uma igreja aqui, mas eu sei que tem forças opositoras, tem forças demoníacas que impedem. Senhor, me mostra quais são essas forças. Qual é o homem forte da cidade? Muitas vezes levava 2, 3 semanas, e ele orando e jejuando. Aí o Senhor mostrava qual o principado.
O que estava havendo na cidade? Porque as coisas, Margarete, diante dos nossos olhos, geralmente elas não são aquilo que elas aparentam ser. É verdade, é Atrás verdade. daquilo que nós vemos, isso é forças espirituais trabalhando. E se um missionário, alguém que vai plantar uma igreja, alguém que vai a um campo, olhar só para aquilo que se aparenta e não entender o que está por trás, nunca ele vai alcançar o objetivo que Deus quer, talvez ele vai voltar para a sociedade frustrada. Então, Sim, quando ele tinha essa revelação, aí ele fazia o seguinte: opa, eu já sei qual é o homem forte que está aqui. Vou trazer os guerreiros da igreja. Ele tinha um pelotão de elite de intercessores. O que ele fazia? Levava lá para o hotel. A igreja pagava toda a hospedagem deles e eles iam lá por alguns dias orar e jejuar com ele. Para saber qual seria o momento X desse golpe fatal naquelas forças malignas. Aí eles oravam por 1, 2, até 3 semanas. Aí eles sentiam que os céus estavam limpos. Aquela força maligna, como era a força de Beelzebul aqui nessa região, essas forças eram quebradas. Aí o que ele fazia? Vinha a terceira parte do plano. Ele, como evangelista ungido, marcava lá 2, 3 dias, um final de semana de evangelismo. Sabe quantas pessoas que vinham nas suas reuniões? 5.000, 6, 7, 8, 9, 10 mil pessoas. E com a única reunião ele ganhava 1.000, 2 pessoas, 2.000 pessoas. Glória e a havia Deus. sinais, curas tremendas. Essas pessoas que eram ganhas por Jesus, ele fundava ali uma congregação da sua denominação. Então a igreja começava com 1.500, 2.000 membros. Por quê? Porque foi quebrado os poderes. Aí vinha a quarta parte do plano. Ele enviava um pastor para lá, enviava diáconos, ministério de louvor, e a igreja já começava com 2, 3 mil pessoas. Meu Deus, glória a Deus. O papel da guerra espiritual. Eu fui ministrado por esse homem, foi algo assim tão tremendo, né? Em 2 conferências que a gente foi na Argentina ministrando. Isso é a guerra espiritual estratégica. Então, veja, você falou algo muito importante. A pessoa vai plantar uma igreja, vai num bairro, digamos aí, num bairro aí do Rio de Janeiro, aí de Niterói, né? Ele não procura saber que força maligna está ali. E quantas vezes ele vai semear a palavra, semear, e não vai ter resultado. É como ele pegar uma semente e jogar em cima do concreto. É verdade. Porque algo tem que ser quebrado no mundo espiritual. E Jesus ele falou muito bem sobre isso aqui. E olha, ele diz assim, né, apóstolo? A pessoa precisa pedir o discernimento de como que as trevas estão agindo naquele território. Claro. Não é verdade? Os intercessores, o pastor, a liderança, pedir estratégia, as armas corretas para batalhar, para desativar as ações que estão aprisionando as pessoas, impedindo delas entrarem e permanecerem também, né? É verdade. E para isso ela vai precisar 3 coisas, Margarete. Sim. Primeiramente, ela tem que fazer um levantamento histórico. Sim. Como o bairro foi fundado? Qual a intenção dos fundadores? O que aconteceu ali no passado? Teve guerras? A Bíblia nos mostra isso. Sim. Por exemplo, você pega lá no livro de Esdras, quando viram ali uma rebelião tão grande, a orientação que foi dada foi a seguinte: procure lá nos livros para ver o histórico dessa cidade. Se no passado ela foi uma cidade rebelde, ela maltratou, ela se rebelou contra reis, porque tudo isso traz uma consequência. Então, esse levantamento histórico é muito importante. Por exemplo, eu vou dar aqui para você um testemunho próprio aqui que nós tivemos. Por 2 vezes aqui, nós tivemos aqui a live com o Mike Shea, né? Ele é um guerreiro também que trabalha de maneira estratégica. E nós temos muitos trabalhos aqui em Curitiba dentro dessa questão para ter discernimento através dos fatores históricos. Agora, veja a nossa experiência em Curitiba. No período republicano, aqui na nossa região, aconteceu algo terrível. Um historiador paranaense, ele escreveu, então, os livros para a gente estudar lá no período primário, na escola.
era um historiador não crente chamado Rocha Pombo. E esse Rocha Pombo ele disse assim, olha, o período republicano no estado do Paraná, principalmente em Curitiba, foi um tempo comparado aos tempos do demônio Moloque, lá do Velho Testamento. Porque um barão famoso aqui da região, ele lotava tães aqui de pessoas e levava lá na Serra do Mar e essas pessoas eram assassinadas lá. Ou seja, sangue inocente derramado. Sim, sim. As cidades perto da serra não tinham exposição do evangelho. As igrejas sofrendo ataques do inimigo. Aí o Senhor deu uma estratégia, não. Vocês têm que ir lá na serra, onde essas pessoas eram mortas, lá no período republicano, vocês vão lá, vão pedir perdão por esse sangue derramado, vão orar, se arrependendo de maneira identificatória. Sim, mas não fomos nós, não foram nossos parentes, não interessa. Foram paranaenses que fizeram isso. Vocês são povo paranaense. Vocês vão lá e vão representar. E celebra a ceia do Senhor. Para quê? Para quebrar esses poderes demoníacos. Então, veja, digamos um bairro aí de Niterói. Vai plantar uma igreja. A pessoa não tem a mínima informação do que aconteceu no passado. Dependendo daquilo que aconteceu, há forças malignas e principados e potestades atuando ali. E esse levantamento histórico, ele é muito importante, porque vai nos dar uma luz bem clara, né? Por exemplo, eu fui certa vez lá na Estrada de Ferro, Madeira Mamoré. Estava em Rondônia, alguém me levou lá, até num lugar onde a Globo tinha filmado ali algumas séries, né? E alguém disse, olha, essa Estrada de Ferro, cada dormente aqui, ou seja, aquelas madeiras que é colocado nos trilhos, cada dormente desse significa uma pessoa morta. Porque mataram muita gente aqui. Agora, aquela região ali, ela é cheia de prostituição. Aí, qual é o que deu a legalidade, então, para tanta prostituição ali? O sangue derramado lá atrás das pessoas que foram mortas. E hoje o que eles dizem? Cada dormente, uma pessoa que derramou sangue. Isso abre as portas do mundo espiritual. Os demônios vêm ali e começam a atuar. E, logicamente, a igreja vai ser atacada. Não há exposição do reino de Deus. Por isso, a intercessão estratégica vai tratar diretamente com isso. Então, o levantamento espiritual é muito importante. O segundo lugar é o mapeamento espiritual. É mapear. Mapear. Isso é fundamental. Você vê, Margareta, na Bíblia, quando havia qualquer projeto de conquista de um território para o reino de Deus, sempre o Senhor pedia que fosse enviado mapeadores. Lembra com Moisés? Olha, escolhe homens aí, gabaritados, eles vão até a terra, veja se eles moram em arraiais, se eles moram em fortaleza, como é a terra, ela é boa, é magra, como que é o povo que habita ali, e ainda pediu um exemplar do fruto da terra. Né? Eles trouxeram aquela caixa de uva lá, imensa de escol. Quando Jericó foi tomada, Josué enviou os 2 espias lá. Para quê? Para fazer mapeamento espiritual. Então, o mapeamento espiritual é muito importante, nós trabalhamos muito com isso, né? Nós temos ido nas nações ensinando como os intercessores devem agir no sentido de mapear, de fazer o levantamento. Isso é muito importante. E o terceiro aspecto é o discernimento espiritual. É aquilo que muitas vezes o histórico ou o mapeamento não vai nos suprir. O Espírito Santo, ele vai trazer revelação. Revelação. Quer ver um exemplo muito claro? Naquele lugar no Caribe chamado Triângulo das Bermudas. Margarete, você lembra que há muitos anos atrás sumiam embarcações, aviões caíam, e um bispo que era guerreiro da igreja anglicana, que entendia de intercessão estratégica, disse, não, ali tem alguma coisa espiritual. Ele começou a buscar uma direção e fez levantamento. E o Senhor deu a ele um panorama bem claro do que acontecia. Naquele local ali, muitos escravos foram afogados. Por exemplo, os escravos que já não produziam mais,
eles eram levados ali executados. Sangue inocente derramado. Aí esse irmão, então, teve toda essa notícia. O Senhor falou com ele, não, você tem que pegar alguns guerreiros, intercessores estratégicos de alto nível, e você vai lá no Triângulo das Bermudas, vai lá no Caribe, você pede perdão, você celebra a ceia do Senhor, aplica o sangue de Jesus, e ele fez isso. Amém. E a equipe que foi com ele disse que quando eles estavam se aproximando do local, o aviãozinho que eles foram, de repente começou a tremer. De tanta força maligna. Por quê? O espírito de Leviatã atuava ali. E o que deu direito legal ao espírito de Leviatã? O sangue que foi derramado ali daqueles escravos que foram mortos. Aí você percebe que depois desse ato, nunca mais desapareceu qualquer embarcação e nenhum avião caiu mais ali. Por quê? Glória a Deus. O lugar foi redimido através de um ato intercessório estratégico, através da ceia. Então, isso é muito importante. Nós estamos em muitos países aí, Margarida, para fazer guerra espiritual nesse nível. E nós vemos aqui, a base aqui, Jesus falando claramente com relação a isso, né? Ele diz, como pode ter alguém na casa do valente sem amarrá-lo? Sem Essa amarrá-lo. palavra amarrar aqui, no original grego, é a palavra del, que quer dizer impedir o movimento. Sim. Então, o que a intercessão estratégica faz num bairro, numa cidade, numa nação? Quando os guerreiros estratégicos começam a orar, vai impedir o movimento de Satanás. Aleluia. Vai diminuir a força dele. E uma vez diminuído a força do principado que está ali, o que nós vamos fazer em seguida? Saquear. Aí você vai pegar o evangelho, as pessoas vão se converter. Você vai pegar o evangelho, vai haver sinais, vai haver curas. O que acontecia lá com o ministério do irmão Marco Cabanheira, onde ele chegava, quantos sinais? Por quê? Porque os céus já estavam limpos. As forças malignas já tinham sido amarradas. E as pessoas eram livres. Então, olha, num processo de plantação de igreja, numa visão de evangelismo, a guerra espiritual estratégica ela é fundamental. A intercessão guerreira estratégica é um acessório importantíssimo. Não tem como conquistar se você não tiver a visão da guerra espiritual, da intercessão estratégica. Agora, esse é qual nível? É o nível solo ou já passou para outro nível? Não, esse já é o terceiro nível. Que é o terceiro nível. Nós, guerreiros, entendemos que existem 3 níveis. Veja que Jesus começou aqui no nível inicial. Libertando. Nesse primeiro nível, a maioria das igrejas estão envolvidas. Ainda estão, né? Ainda estão. Ainda estão, mas nem chegaram ainda no segundo nível. O segundo nível é a nível de ocultismo. Né? É a guerra contra a maçonaria, o satanismo, a bruxaria. Depois vou mostrar aqui para os irmãos que em Atos 19, Paulo entrou em Éfeso nesses 3 níveis. E depois, então, desse segundo nível, que é contra o ocultismo, maçonaria, satanismo, bruxaria, vem o terceiro nível, que é esse nível que Jesus está falando aqui. É contra o principado que domina na região, para desalojar. Esse é o nível estratégico. E, poxa, mas esse nível... a maioria das igrejas, algumas delas nem no primeiro nível ainda entraram. Margareta, estão pedindo para deixar gravado. Aí você vai gravar depois isso, né? Vai ficar gravado. Vai para o YouTube. A Margareta vai gravar e vai deixar disponível. Vai no YouTube. Vai deixar no YouTube. Mas, veja, então é muito importante. Se a igreja nem entrou efetivamente nesse primeiro nível, né, numa guerra com qualidade, com propriedade, quem dirá no segundo ou no terceiro? Agora, apóstolo, como que a igreja se prepara para entrar nesse nível? Porque, às vezes, o que falta na igreja é falta de entendimento. Ela não tem a compreensão da intercessão. É aquela intercessão que fica só na igreja, fechadinha. Algumas pessoas que não têm, às vezes, aquele compromisso ou não têm o entendimento. Então, o que fazer? Como ajudar essa igreja? Como que essa igreja possa ter o entendimento para ela entrar, sair desse nível de solo
e do nível de ocultismo e entrar nesse nível de nações, de principado, potestade. Porque hoje, o que nós estamos vivendo agora no Brasil, nós precisamos de uma igreja que entre nesse nível de principado, de potestade, de nação, sem medo. Porque existe muito medo, as pessoas têm medo, as pessoas... Muito medo. E precisa. O que o senhor pode falar para as pessoas que estão ouvindo nessa tarde? Primeiramente, revelação. A igreja tem que se abrir, né, para uma visão completamente profética, apostólica, alcançar revelação, porque muitas vezes não tem revelação. Uma vez tendo revelação, começar a treinar e preparar os guerreiros. Né? Sim, sim. Por exemplo, nós temos um treinamento aí para Libertadores e a segunda matéria que eu ministro ali são as 14 marcas de caráter na vida de um guerreiro. Como ele foi preparado para guerrear em todos os níveis. Então, a igreja, na verdade, ela precisa de entendimento, precisa de ensino, precisa de preparação. Né? Está bem claro lá em Oséias, a igreja muitas vezes erra, por quê? Porque falta entendimento, porque falta conhecimento. Então, isso é muito importante, a preparação, né? O caráter do guerreiro, isso aí tem que ser levado em conta. Você falou algo muito interessante, né? A palavra guerreiro, na verdade, a etimologia dela já é envolvida em guerra, denota verdadeiramente o caráter de um cristão. Você não vê essa palavra guerreiro na Bíblia, né? Principalmente no Novo Testamento, mas você vê a palavra guerra. Né? Sim, sim. E toda guerra depende do que? De um guerreiro. No original grego é a palavra gibor. E gibor aparece na Bíblia quase 200 vezes. Né? E define quase 200 vezes. Apóstolo, estão dizendo aqui, só um minutinho. Precisamos desse seminário nas nossas igrejas. Aí, estou falando aí, ó. É verdade, estamos aí para ministrar, né? Nós temos materiais, CDs sobre isso. No final, né? A igreja. Eu estarei passando o site, eu vou colocar o site do apóstolo para as pessoas entrarem no site e conhecer o ministério, o trabalho que o apóstolo faz. Já nós teremos cursos online sobre guerra espiritual aqui para todo o Brasil. Já está preparado toda a plataforma. Olha lá, a pastora Zezinha. Porque isso é muito importante. Amém, amém. Infelizmente, Margareta, a visão de intercessão na igreja ainda é muito limitada. É verdade, é verdade. Eu sempre coloco até assim num tom bem humorístico. Eu vou pregar em algumas igrejas. No domingo, termino de pregar à noite, aí vem o pastor para dar os avisos da semana. Aí diz assim, teremos culto no sábado de jovens. Na quinta-feira, nós teremos a reunião dos guerreiros de intercessão. Aí ele pede para os guerreiros se levantar. A igreja tem mais de 1000 membros. Se levanta 5 ou 6 ovelhinhas. Pessoas idosas, porque eles acham que a intercessão é para quem é idoso, que não consegue fazer mais nada na igreja, e para a mulher, que já não tem mais nada para fazer naquela quinta-feira, né? Os afazeres terminou tudo, então podem ir na igreja orar. Gente, não. Guerreiros, Deus quer levantar guerreiros que entendem o mundo espiritual. A intercessão estratégica não é sobre as pessoas. E aí, verdade. Margarida, o projeto de oração é assustador. É verdade. O irmão Luiz arranjar um emprego novo, para a Mariazinha, que está ficando com idade e não se casou, está ficando tia, vamos orar para arranjar o marido. Nenhum projeto de intercessão para conquistar o bairro, para mudar a atmosfera, para remover a força do principado que está ali. A igreja está longe dessa realidade aqui, Margareta, muito longe. E isso verdade. Entristece e nos choca ao mesmo tempo. É verdade, é verdade. Como você vai falar num lugar desse sobre guerra estratégica, que nem a guerra normal, a intercessão, vamos dizer, a primeira base de solo, eles estão praticando.
É verdade, pastor, apóstolo. É verdade. Olha, apóstolo, eu quero avisar os irmãos que estão aí, que daqui a pouco vai encerrar a primeira parte, mas, amado, para continuidade. Nós vamos continuar com a live quando vai encerrar daqui a pouco, alguns minutos, o Instagram vai encerrar esse primeiro tempo, mas nós teremos o segundo tempo. Vocês não saiam daí, é só vocês entrarem de novo, que nós estaremos dando continuação. O apóstolo vai estar continuando, vai estar orando no final, vai estar trazendo uma palavra profética aí, aquilo que Deus colocar no coração deles. Amém. Então, caso venha encerrar, vocês retornem, que nós vamos continuar por mais meia hora. Amém, amados? Quem entendeu aí, manda um ok aí. E chame mais pessoas. Irmãos, convide mais pessoas, mais pastores, convide mais, aperta a setinha aí, vai convidando pessoas, porque Deus está falando tremendamente. Nós precisamos tomar esse posicionamento, uma intercessão forte. Brasil precisa de uma intercessão estratégica. Amém, verdade. Uma intercessão forte. Amém. Continua. Amém. Então, veja só, Margareta, aqui nesse verso 29, Jesus ele fala claro, né? Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os bens, se primeiro não amarrar o valente? Então lhe saqueará a casa. Que casa é essa? É o território, a região. E quais são os bens? As pessoas que estão debaixo das garras, no caso aqui de Beelzebul. Sim, Jesus está falando no sentido de arrancar esses bens, arrancar essas vidas da mão de Beelzebul. O nosso chefe maior, o Dr. Peter Wagner, ele dizia sempre o seguinte: olha, as pessoas que não conhecem a Deus, que estão debaixo da força de um principado, essas pessoas, para esse principado, eles são como joias preciosas. E ele não quer abrir mão de jeito nenhum. Agora, como nós vamos arrancar essas joias preciosas das mãos desses principados? Guerreando, amarrando, orando, intercedendo. E essa intercessão estratégica, na verdade, é uma colisão com violência. Eu gosto muito das palavras que o grego e o hebraico usam para intercessão, e uma delas é muito forte, é uma palavra grega que quer dizer paga. Para intercessão, há uma palavra grega que é paga. E paga significa o seguinte: colidir com violência. Então, o intercessor ele colide com violência contra a força do principado e potestade. E quem será o vencedor? Logicamente, o intercessor, que está guiando pela unção, pela graça do Senhor. Aí vai ser muito fácil ele conquistar, ele arrancar as vidas que estão aí nas mãos de Satanás, nas mãos do principado que está ali, nas mãos das potestades. Então é muito importante isso. E Jesus ele falou muito bem sobre isso aqui. Esse verso 29 aí é uma transição de guerra. Sai da esfera de solo, a libertação propriamente dita, e vai para uma dimensão maior nova de batalha. Algo bem maior, né? Algo que envolve aí o cosmos, envolve as regiões celestiais. Isso é muito importante. Esse é o propósito da igreja, né? Sim. Efésios 2 coloca isso, né? Efésios capítulo 1, estamos acima de todo principado e potestade que se nomeia não só nesse século, mas no vindouro. E o Senhor nos colocou muito acima. Muito acima. Amém. E aí, então, a gente tem que entender isso. Nós já temos a base de vitória aí para guerrear. Glória a Deus. Estão pedindo qual é o texto. O texto. Estão escrevendo aí qual é o texto. Estamos meditando aqui em Mateus, capítulo 12, verso 22 até o 29. E depois, na segunda parte, nós vamos ver, entrar profundamente no trabalho de Paulo, lá em Éfeso, em Atos 19. Que ali eu quero fazer algumas colocações importantes dentro do assunto que nós estamos falando aqui. Apóstolo, nós só temos 25 segundos. Irmãos,
Ó, nós vamos voltar. Vai encerrar, mas nós vamos dar continuidade na live. É só você retornar. Amém? Nós estaremos orando, o apóstolo vai dar continuidade na mensagem. Ó, já encerrou, tá encerrado.